Você come arroz e feijão todos os dias? Você é daquele time que não abre mão de um arroz fresquinho com feijão temperado na hora ali para acompanhar o almoço, a janta? Ou você não faz questão? Fica tranquila aí, vários dias sem comer arroz e feijão, às vezes tem gente que nem gosta, né? Pois é, parece que essa tradição, nosso queridinho arroz e feijão, tá ficando para trás. É o que mostrou uma pesquisa. O consumo dos dois alimentos chegou ao menor nível em mais de 6 décadas, desde 1960, que não está tão baixo assim o consumo de arroz e feijão. A vida corrida, as opções mais práticas estão mudando o nosso jeito de comer, a gente já vem percebendo isso. Mas será que isso faz bem? Será que o arroz e feijão faz falta nutricionalmente falando? Vamos entender isso, vamos conversar com a nutricionista Rayane Pimentel, que já está ao vivo aqui no Tribuna Amanhã. Bom dia, Rayane. Bom dia a todo mundo. Obrigada pelo convite. Obrigada a você pela presença. O que está acontecendo, Rayane? Por que as pessoas estão deixando de comer arroz e feijão? Eu amo, gente, eu faço questão, como todo dia quase. Eu sou suspeita porque eu também adoro arroz e feijão e acho que ele completa o nosso prato, né? Eu acredito que cada vez mais as pessoas elas estão buscando alimentos mais práticos ali para o seu dia a dia. Né? Infelizmente, alguns lanches também na troca ali do almoço ou da janta. E também eles buscam, às vezes algumas pessoas ficam com medo do arroz e feijão. Será que é bom? Engorda, não engorda? Acho que esse pode ser um dos motivos que levaram a isso. E a gente pode dizer que isso é preocupante, olhando para o lado nutricional? Faz falta o arroz com feijão pra gente? Ele é algo de atenção, é algo que a gente precisa ter atenção. A gente sempre falou que o arroz e feijão é a combinação perfeita. Ali eu tenho proteína, né, vegetal vinda do feijão, eu tenho carboidratos, eu tenho fibras, então em torno ali de um prato de arroz e feijão eu vou ter entre 5 a 7 gramas de fibra na composição. Se eu troco isso por algum outro alimento, eu não tenho essa quantidade de fibras. Então, eu consumo o alimento, eu tenho as calorias, porém, eu não tenho o nutriente necessário para o meu corpo. Nossa, e o tipo de arroz e o tipo de feijão? A gente sabe aí que tem vários tipos no mercado. Vai influenciar nessa questão nutricional, Rayane? Quando a gente fala, por exemplo, da questão de fibra, o arroz integral vai ter um pouco mais de fibra do que o arroz, né, branco ou parborizado. Sim. Agora, o feijão não. O feijão basicamente todos os tipos eles são iguais. Né? Então não vai ter muita diferença nessa questão de valor nutricional. O importante é a gente estar fazendo essa combinação e fazendo o consumo deles. Com certeza. A gente vai conhecer agora, Rayane, você aí de casa, a dona Vera Lúcia, que ela é do meu time aqui também, não abre mão do arrozinho com feijão todos os dias e tem que ser aquele arroz fresquinho, hein? Diz aí, dona Vera Lúcia. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mudança que eu fiz na minha alimentação e que tem funcionado muito bem para mim. Recentemente, substituí o Gosto muito de arroz e feijão, principalmente quando é o caldo de feijão. Arroz, quando está pronto, na hora eu como com força. Termino de fazer o arroz, já boto na cumbuquinha, boto um pouquinho de caldo de feijão e como, que eu adoro. Eu fico sem carne, mas não fico sem arroz, nem feijão. Tá certo, a gente está vendo aí, essa é a dona Vera Lúcia, que falou que fica sem carne, mas não fica sem o feijão. A que a gente tinha visto antes é a Thaís, a gente já vai conhecer a história dela também aí com o arroz e com o feijão. Agora, essa fala da dona Vera Lúcia chama a atenção, eu fico sem carne, mas não fico sem arroz e feijão. Comer só o arroz e feijão ali também, tem gente que faz um ovinho frito, não seria uma boa opção, né, Rayane? Então, pensando em ter um prato completo de nutrientes, não seria a melhor opção. Apesar do feijão ser uma fonte de proteína vegetal, só ele, né, não alcança a quantidade de proteína que a gente precisa nessa refeição. Então, a gente ter outra fonte proteica, que pode ser a carne, o ovo, é interessante. Ah, Rayane, mas eu não como carne, o que é que a gente pode pensar? Às vezes colocar outras fontes de proteína vegetal, colocar folhas, verduras, legumes, completar o prato é importante. Com certeza. Tem gente que fica preocupada ali na hora do preparo do feijão, né? Tem gente que deixa de molho, que fala que se não deixar de molho dá gases. Isso é verdade ou é mito? É verdade. Olha aí. É verdade. Deixar o feijão, e não só o feijão, gente, todas as outras leguminosas, grão de bico, lentilha, ervilha, são interessantes deixar de remolho porque a gente libera o fitato.
o fitato liberado ali que causa esses gases, desconforto abdominal que algumas pessoas sentem quando comem o feijão. Então, deixar ele de molho ali de pelo menos umas 12 horas vai ajudar na melhora desses sintomas de distensão abdominal, gases, além de facilitar o preparo, né? Porque vai ter menos tempo de cozimento. Vamos falar de praticidade, a gente está falando de cozinhar feijão. Tem muita gente que fala, muito trabalho cozinhar feijão. E aí, o que a gente faz para ficar mais prático do dia a dia, né? Muitas famílias cozinham uma quantidade maior, bota ali no potinho de sorvete, congela e vai temperando aos poucos a quantidade que você for comendo e você come ele fresco. Perde o valor nutricional se eu congelar meu feijão? Perde um pouco. Toda vez que a gente quebra o alimento de alguma forma, eu tenho um pouco de perda nutricional. Porém, é melhor do que não consumir. Então, é mais prático de fato. Lá em casa eu também faço assim, eu cozinho uma quantidade maior e vou congelando por conta da praticidade do dia a dia. Então, perde um pouquinho, mas é muito melhor e ganha-se muito mais se a gente consome o feijão. E teria uma maneira ideal de temperar o feijão, assim, mais saudável ou não? Tempero que você tiver em casa, vale. Acho que evitando só os embutidos, né? Aquele feijão mais gordinho, assim, é bom dar uma evitada, né? Evitar de colocar, né, linguiça, bacon, essas coisas. Mas aí se você coloca o louro para digestão é muito bom. Então, às vezes colocar uma folha de louro, colocar às vezes um alecrim também vai ser bom para digestão, vai dar um outro sabor pro feijão. O bom e velho alho e cebola, sempre importante. Então, assim, não tem muito mistério, vai do jeito que a sua casa gosta. Perfeito. A gente está falando de praticidade, gente. Deixa eu chamar aí agora sim a nossa outra personagem, porque ela contou o seguinte pra gente, que ela come arroz com feijão, ela gosta, mas ela vem substituindo pelo macarrão. E aí não é a Emily não, tá, gente? É a Thaís. A Thaís está substituindo, então, o arroz e feijão pelo macarrão. Será que essa substituição é válida? A Thaís é vendedora, vive ali numa correria para dar conta das coisas no dia a dia e tem comido mais macarrão. Vamos ver o que ela falou. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mudança que eu fiz na minha alimentação e que tem funcionado muito bem para mim. Recentemente, substituí o tradicional arroz com feijão pelo macarrão nas minhas refeições do dia a dia. É claro que o arroz com feijão é uma combinação clássica da nossa cultura alimentar e traz inúmeros benefícios nutricionais, mas, como muitas pessoas, eu busquei uma opção mais prática e que se encaixasse melhor à minha rotina e ao meu gosto, e encontrei no macarrão uma excelente alternativa. O macarrão, especialmente nas versões integrais, é uma ótima fonte de carboidratos completos. Ele fornece energia de forma gradual, ajudando a manter a saciedade e o bom funcionamento do organismo ao longo do dia. Além disso, é de fácil preparo, versátil e combina com uma grande variedade de ingredientes, legumes, proteínas magras, molhos caseiros e ervas frescas, por exemplo. Essa substituição me permitiu variar o cardápio sem abrir mão da nutrição. Muito obrigada pela participação, Thaís. E aí, Rayane, ela substitui arroz e feijão por macarrão, que realmente é muito mais fácil, muito mais prático. Você pode colocar um molho, você faz macarrão no forno, tem várias maneiras que pode fazer, mas e o valor nutricional? Pois é, acho que o que a gente precisa ter em atenção ali é a forma de preparo desse macarrão. O que eu tenho ali? Como que eu faço? Qual molho eu coloco? Eu coloco molho branco, por exemplo? E ali o valor nutricional, o valor calórico daquele alimento vai aumentar muito, né? Então, o importante é a gente tentar variar para conseguir essa quantidade de fibras. Como ela sugeriu ali, ela está usando um arroz integral. Realmente o arroz integral ele vai ter um pouco mais de fibras, mas não bate o arroz e o feijão. Olha aí, gente. E a gente está falando de macarrão. Pode misturar macarrão com arroz? Tem gente que faz o macarrão e aí não coloca o arroz. Fala, não, muito carboidrato. Come o feijão só com o macarrão. E aí? O ideal é evitar a mistura dos carboidratos, né? Ou come o macarrão, ou come o arroz, ou come outra fonte de carboidrato também. Né? Perfeito. Chegou uma pergunta aqui do Ricardo Frizeira. Ele quer saber quantas vezes na semana eu tenho que comer arroz e feijão pelo valor nutricional. Ele quer saber, tem esse número? Não tem um número correto, né? Tipo, não tem um número ideal. Mas aí, se a gente pensar em variedade, o nosso corpo ele gosta muito de variedade. Então, se a gente consegue variar a nossa alimentação com outras fontes, isso é ótimo.
Então, se a gente bota aí umas 7 vezes na semana, se você consumir umas 3, 4 de arroz e feijão, tá de bom tamanho. Maravilha. Dá pra gente turbinar essa dupla? Tem gente que bota um monte, eu vejo muitas mães, meu filho não come inhame, por exemplo, vai lá e mistura, bate o inhame com feijão, porque a criança não vai sentir o sabor. Dá pra gente fazer isso? Dá para colocar aquele feijão rico, né? Então a gente pode colocar uma abóbora, não, uma beterraba no feijão. Beterraba, boa. Entendeu? Talos também é importante, que aí você pode cozinhar junto e você coloca ali, que aí você agrega um valor nutricional dentro do alimento. No arroz também a gente consegue. Às vezes a pessoa fala assim, Rayane, eu não consigo colocar muitos vegetais, o que eu consigo colocar ali para deixar o meu prato um pouco mais colorido? Você pode fazer um arroz com cenoura, um arroz com brócolis, um arroz com espinafre. Então, eu agrego uma quantidade maior de fibra dentro do meu arroz, que também vai ser interessante. Legal, a gente está falando da dupla queridinha, mas tem gente que não gosta de feijão. Tem gente que não come desde criança arroz com feijão, ou só o arroz puro, ou só o feijão puro. É o caso da Emily, ela não come feijão por nada, tá? Desde pequena, ela não gosta de feijão. O arroz também, ela falou pra gente que come super pouco, prefere substituir pela farofa. Diz aí, Emily, conta aí sua história. Meu nome é Emily e eu não como feijão e arroz assim desde quando eu sou... Na verdade, o feijão eu nunca comi, de fato. Não consigo explicar porque eu tenho essa fobia de feijão. Provavelmente algum trauma de infância, apesar que meus pais sempre comeram, mas eu não gosto. Eu não como... o arroz eu já comia, mas assim, travei isso de comer arroz depois de, sei lá, desde os 5 anos. Eu tenho 41, então tem muito tempo que eu não como. O feijão não substituo por nada, mas o arroz eu substituo pela farofa. Eu gosto de farofa de tudo quanto é jeito. Farofa de soja, de bacon, de banana, de cebola, de cenoura. Mas é isso. Tá certo, Emily. Obrigada pela participação. Farofa. Pois é, farofa não vai ter nada, tipo, né, não vai agregar nutricionalmente o nosso corpo. É lógico, se eu faço uma farofa com ovo, uma farofa com cenoura, eu vou ter um pouco ali de fibra, né? Mas assim, não substitui o arroz ou feijão nutricionalmente falando, né? E assim como a Emily, quem se identificou com ela que assistiu, não como feijão de jeito nenhum. O que a pessoa pode fazer ali no dia a dia para substituir? Eu acho que é importante respeitar a pessoa. Não gosto, não como. Beleza, não como e vamos tentar outras opções. A gente tem os primos do feijão, né, que a gente fala. Então, a gente pode pensar em lentilha, grão de bico, ervilha, que são os primos próximos do feijão, que vai conseguir agregar também o meu corpo de nutrientes, de fibra, de proteína vegetal, que podem ser interessantes. E, às vezes, experimentar de diversas formas, né? E são opções mais saudáveis ou estão ali? Vai estar ali todo mundo na mesma família, né? Então, são formas diferentes. Até mesmo o preparo é muito parecido também, tem que deixar de remolho, você cozinha. E vai dar um novo sabor para o alimento, né? Para o seu prato. Mas eles são muito parecidos nutricionalmente falando. Tem gente que, principalmente aí a criançada, que não come o caroço do feijão. Aí o que a mãe faz? Bate, deixa ali no caldinho. Vai trazer alguma diferença para o valor desse feijão? Não muda muito, porque o valor do grão vai estar ali dentro ainda. É aquilo que a gente falou no início. Perde um pouco, mas é melhor do que não consumir. Se a criança não consome o carocinho de jeito nenhum, você pode bater. Mas eu acho que falar da importância é muito importante. Olha, meu filho, é no carocinho que eu vou ter ali os nutrientes, que vai fazer você ficar forte, que vai fazer você crescer. Então, ensinar a criança a comer o feijão, ele na sua forma completa, é importante. Quem está de dieta pode comer arroz e feijão? Pode, por que não? Né? Então, aí a gente vai pensar em equilíbrio. Então, você vai equilibrar a quantidade, colocar um pouco mais de fibra, às vezes usar um arroz integral, colocar algumas sementes, às vezes botar um gergelim ali em cima. E aí você vai controlar a quantidade que você consome. Também não dá para ser uma quantidade muito grande, né? Se você está ali querendo emagrecer. Agora, fora isso, no dia a dia não tem problema entrar. Falando em quantidade, tem uma quantidade ideal? Eu não estou de dieta, estou comendo aqui tranquilo, mas tem gente que bota assim, né? Bastante feijão no prato, bastante arroz, faz aquela caminha ali. Sim. Tem que
ficar ligado também nisso, né? A quantidade vai depender muito de pessoa para pessoa, né? Qual a altura, o peso, a atividade física que ela pratica. Mas eu diria ali que a média ali de uma colher de servir de arroz com uma concha de feijão seja o ideal para a maioria das pessoas. A gente está falando aqui de arroz e feijão. Chegou uma pergunta muito bacana aqui, Elisângela. E a polêmica que vocês ainda não falaram. Quem vem primeiro na hora de colocar no prato, o arroz ou o feijão? Ah, gente, aí é individual, né? Eu, particularmente, coloco feijão primeiro, mas tem gente que bota o caldinho por cima, né? Pois é, eu lá em casa, eu coloco o arroz e depois por cima o feijão. Por cima o feijão. E tá tudo certo. Tá tudo certo. O importante é comer arroz e feijão. Rayane Pimentel, nutricionista, muito obrigada, viu, pela entrevista, pela participação aqui no Tribuna Amanhã. Tá, gente? Obrigada mesmo. Fica aqui já o convite para a próxima. Obrigada, gente. Espero que vocês comam mais arroz e feijão, porque é cultura do Brasil e vai te dar muito mais vida e nutrientes e sabor pro seu prato. Com certeza. É uma delícia, né, gente? Tá tudo bem que não come, tá tudo certo tudo também. certo. Faz as substituições que a Rayane falou. Valeu, minha amiga. Obrigada.